Você já se perguntou por que não gosta de feedbacks? E muito menos quando os feedbacks que você recebe, as pessoas falam coisas ruins e que tem coisas que você não admite nos outros, não tolera e que não tolera muito menos em você? Olá, eu sou Kátia Demenech e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o lado sombra. O que é o lado sombra e te dar 3 dicas de como lidar com o seu lado sombra. Então vamos lá. O que é o lado sombra? O lado sombra é aquele lado que nós não gostamos, que nós escondemos de nós mesmos e muito mais escondemos dos outros. Muitas vezes esse lado sombra, ele acaba nos tornando refém dele. É aquela crença que nós temos e que a gente não quer mexer. Então é fundamental fazer as pazes com esse lado sombra, entendê-lo e saber como esse lado sombra pode te ajudar no teu processo de crescimento. Agora que entendemos o que é o lado sombra, vamos às 3 dicas. A primeira dica fala que você precisa descobrir o seu lado sombra. Aí você vai me dizer, como eu posso descobrir o meu lado sombra? Fazendo algumas perguntas. Uma delas é, o que você mais detesta nos outros? O que te irrita? O que você não suporta? Vou te dar um exemplo. Digamos que você fale que não suporta a falsidade nos outros e que você ultimamente tenha atraído pessoas falsas e que você não sabe como lidar com essas pessoas falsas, você não tolera. E quanto mais você foge de pessoas falsas, mais em teu cotidiano você tem que lidar com pessoas falsas. Aí eu te pergunto, será que não existe um pouco desse lado falso em você? Será que você nunca foi falso em nenhum momento da tua vida? E que a falsidade seria só para os outros? Pense nisso. Uma outra questão seria você se perguntar, no teu aprendizado, da tua história, o que mais você detestava nos teus pais, nas pessoas da tua família, com quem você convivia? Algo que te incomodava e talvez te incomode até hoje. Eu vou te dar um exemplo. Se você teve um pai preguiçoso, pode ser que você se prometeu que seria completamente o contrário. Aí você se tornou um trabalhador afoito, que não se permite ao descanso, a uma pausa, a férias. É aquela pessoa que sai de férias e está preocupada porque não está trabalhando. Quando está de férias, pensa que deveria estar fazendo alguma coisa. Então você foi pro oposto. Tudo que é descanso, que é um pouco de pausa, repouso, férias, você leva como se fosse, é o contrário da preguiça. Então pode ser que a preguiça seja o teu lado sombra. Então preste atenção nessas 2 questões. No que você percebe nos outros que você detesta e o que você traz muitas vezes lá como herança familiar. Olha essas 2 questões que por aí talvez você vai ter indícios de qual é o teu lado sombra. Descobrindo o seu lado sombra, pense como ele foi construído. Quais pessoas que conviviam com você, como eram os seus relacionamentos com essas pessoas, qual era o contexto social, cultural, quais eram as regras que foram passadas para você. Pense que esse teu lado sombra ele foi construído. Ele teve uma história e que você agora precisa desconstruí-lo. E para desconstruí-lo, você precisa entender como ele foi criado. Então, naquele exemplo anterior, relembre aqueles fatos, aquelas questões que vierem na tua mente. Isso exige um processo de reflexão e um grande aprendizado. Pare, pense e reflita. Como esse teu lado sombra foi construído. A terceira dica é você se reconciliar com o teu lado sombra. Aí você vai me dizer, como que eu vou me reconciliar com algo que eu detesto? Sim, é necessário. Você vai ter que se autorizar e não ver ele de uma maneira tão negativa. E assumir que ele está em você. É claro que não queremos que esse lado sombra nos atrapalhe, mas precisamos aceitá-lo, entendê-lo, como ele foi construído. É como se eu fizesse as pazes com esse meu lado sombra. Voltando ao exemplo anterior, é como se eu fizesse as pazes e considerasse que eu não sou preguiçoso quando eu tiro férias, quando eu estou descansando no final de semana. Por quê? Se eu continuar negando esse meu lado sombra, eu vou estar sobrecarregando algumas áreas da minha vida. E talvez aquele sentimento que eu tenho de que está faltando alguma coisa, aquela infelicidade, aquele mal-estar, venha de algum lado sombra. Então, reconcilie-se com o teu lado sombra e pense, não é só você que tem um lado sombra. Todos construímos um lado sombra
e precisamos em algum momento da vida aprender, conhecê-lo e até se reconciliar com ele. Nesse vídeo eu trouxe algumas reflexões para que você identifique o teu lado sombra, perceba como ele foi construído e que depois você possa fazer o caminho de desconstrução, reconciliando-se com o teu lado sombra. Por que tudo isso? Para que você aceite-se integralmente. Somente quando você aceitar integralmente é que você vai ser mais pleno, mais conectado e mais feliz. Talvez você juntando todas essas partes e reconstruindo a tua história, se permitindo acertos e erros, e com certeza você fará a diferença e será um ser humano melhor para você e para os outros. Espero ter contribuído com você nesse vídeo. Se você gostou, poste seus comentários. Nos encontramos nos próximos vídeos e um forte abraço!